Tem alguém aí que está vindo pela primeira vez? Seja bem-vinda, você já foi em outra casa espírita? Primeira vez? Primeira vez de tudo? Que lindo, parabéns, você veio aqui. Pois é, a gente sempre comenta que o espiritismo tem uma característica muito legal, que ele é ecumênica. Então você vai ver, escutar, às vezes o espírita falando de Santo Agostinho, de Erasto, que é um filósofo, a gente vai ficar citando Vianney Curadarques, Padre Germano, e aí de repente um tanto de santo, e de repente você fala, pô, eu tô sendo espírita. Mas essa é uma característica, porque o espiritismo, ele vem trazer pra gente que a vida, né, a gente já tinha trazido, né, nós somos, né, imortais, e quando desencarnamos, os espíritos vêm falar do que viram do outro lado e trazer pra gente notícias. Então as notícias podem ser de um budista, pode ter sido um santo da Igreja Católica, né? Pode ter sido um filósofo, e a gente tem essa característica ecumênica, só para você ficar super tranquilo, porque não tem problema um budista, né? Um católico vir aqui e assistir a palestra, né? Sejam bem-vindos. E a gente hoje vai falar da mulher samaritana, que é uma figura bíblica, né? Então a gente vai comentar na mulher samaritana, é uma passagem que eu gosto muito, mas confesso que eu sabia pouco, aí eu dei uma estudada para a gente trazer o tema hoje. Só para vocês saberem, a região de Israel, que era a região onde Jesus esteve, quando ele esteve aqui encarnado, é mais ou menos o tamanho assim de Sergipe, Alagoas, assim, pequenininho, né, gente? É uma distância pequenininha ali. E quando fala-se na Bíblia, dá a impressão que eles andaram 3 dias, 4 dias, né? E as coisas eram muito longes. Mas aqui, eu trouxe para vocês um mapinha só para a gente se localizar onde que a mulher samaritana estava. Tá? Essa aqui é a região que é de Israel na época de Jesus. O mapinha não está muito bom, mas a gente tem aqui a área da Judéia, a área da Samaria, a Galileia, onde que Jesus morava, né? Ele morava na cidade de Nazaré, que é essa aqui, que ele cresceu aqui em Nazaré. E aqui era Jerusalém. Parece longe, né, gente? Ok, gente, é tipo assim, Jerusalém até aqui, é daqui em Curvelo. Mas tudo bem, né? Não é muito longe, não. A gente tem aqui Jerusalém, tem Betânia. Betânia é tipo assim, Belo Horizonte, Nova Lima, ok? Jericó, Belo Horizonte, Contagem. E Jerusalém, Siquém, Sicar, que é a área da Samaria, onde a samaritana morava a 50 quilômetros. O que a gente tem de 50 quilômetros, hein, gente? Lagoa Pedro Leopoldo. Como é que fala? 7 Lagoas também, né, ali. Também, aqui pertinho, né? Tudo pertinho. E Jesus, gente, estava indo de Jerusalém para onde? Para Galileia, para Nazaré. Ele faria esse percurso aqui como qualquer pessoa normal. Só tem uma característica diferente. Jesus era judeu, né? Da tribo de Davi. E nós temos um problema nessa região aqui. Eu tenho que contar um pouquinho dessa história da Samaria. Por que Jesus pega e vai colocar os samaritanos como pessoas assim do bem? A parábola do bom samaritano, e aqui a gente tem a figura da samaritana. Então vamos lá. Os judeus da região da Judéia, da Pérea, Decápolis, Galileia ali são os puros, os judeus puros. Essa região aqui da Samaria, ela foi invadida mais de uma vez. E os samaritanos, gente, acabou se misturando com o povo que invadiu. E aí eles deixaram de ser raça pura. Mas foi só isso que fez raiva? Não, tem outra característica também. A gente tem uma cidade sagrada para os judeus. Qual é a cidade sagrada? Jerusalém, não é a cidade sagrada? Ok. Essa região da Samaria, onde tinha o rei Davi e o rei Salomão. Quando Salomão morreu, gente,
havia lá um sacerdote que falou assim, pera um pouquinho, por que a gente tem que viajar quilômetros e quilômetros? É um dia de caminhada, tá, gente? Dessa região até aqui é um dia de caminhada. Por que a gente tem que andar um dia de caminhada para ir em Jerusalém? Nós vamos construir o nosso próprio templo. E aí, nessa região aqui de Sicar, eles construíram o quê? Um templo maravilhoso. E aí, tão bonito quanto o que existia em Jerusalém. E aí, o raça pura, judeu, fariseu ao mesmo tempo, vamos dizer assim, a linha mais ortodoxa são os fariseus, eles olhavam e falavam assim, eles não seguem todos os mandamentos. Porque que acontece? A gente sabe, como a gente é espírita, a gente estuda um pouquinho, para quem está chegando aí, tá? A gente estuda o Antigo Testamento e vê que tem uma parte da lei mosaica que ela não é de Deus. O decálogo, que são os 10 mandamentos, é de Deus, gente? É de Deus. É a verdade plena. Agora, a lei mosaica é uma lei civil, é uma lei que Moisés criou na época. Como a gente tem a lei civil hoje, nós criamos as leis de acordo com os nossos relacionamentos ali. Ponto. Só que os samaritanos falam, não, tem coisa lá que a gente não vai obedecer, não. Só que, o que acontece? Os judeus da linha farisaica achavam o ó do borogodó, eles não seguirem as leis mosaicas, tá, gente? As leis mosaicas. E aí, os judeus torciam o nariz para quem era da Samaria. Os samaritanos eram muito mal vistos pelos judeus. Não vou falar todos os judeus, mas os judeus, vamos dizer assim, farisaicos. Vou falar um judeu que era fariseu também, Paulo de Tarso. Ele era seguidor da lei, ele tinha de cor ali todos os mandamentos, então ele era um seguidor obstinado, até que caiu, né, do cavalo ali quando teve o encontro com Jesus. Mas aí, o que acontece? Jesus, ele teria que passar por essa região aqui do rio e não passar pela Samaria. Mas o que Jesus fez, gente? Adivinha? Ah, que isso, eu vou passar pela Samaria, né, gente? Vou passar pela Samaria e tá tudo bem. E aí, caminhando, chegou meio-dia, nessa região aqui, ele falou com os discípulos que ele tinha fome, e ele parou num local, que é um local, vamos dizer assim, turístico, legal de parar, que é o Poço de Jacó. Esse Poço de Jacó, ele ainda existe, tá, gente? Era um local onde as pessoas iam lá para retirar a água. E a mulher samaritana, ela, como todas as mulheres daquela região, iam até o poço. A diferença é que as outras mulheres iam no início da manhã, no final da tarde elas andavam em grupo. E essa samaritana em específico, ela estava sozinha. Será por quê, hein, gente? Uma mulher sozinha, andando meio-dia no sol a pino para buscar água. E ela foi e encontrou com quem? Com o grande mestre. E aí o diálogo, gente, o diálogo parece muito confuso quando a gente lê só a parte desse encontro. Mas agora que eu expliquei que nessa região aqui, né, do Monte Garazinha, que essa região de Siquém tinha um templo, esse templo tinha sido construído logo depois do rei Salomão, ele foi totalmente destruído, depois ele foi reconstruído por Herodes de novo. E aí a confusão continua, né, gente, porque os judeus foram lá, sei lá quem que foi que destruiu o templo e reconstruíram o templo. Aí começa a confusão de novo entre samaritanos e judeus. E o que acontece? Ao encontrar com a mulher samaritana, ela sabe que Jesus era judeu e era da Galileia. Aí por quê, Clênia? Porque os galileus, eles cortavam o cabelo, dividindo ele no meio. E aí, vocês vão falar assim, mas por quê? Sei lá, modismo. Todo mundo que era daquela região cortava o cabelo com franjinha, dividido no meio, enfim. Aí ela sabia que ele era um galileu. Bom, ela estava ali, né, Jesus próximo ao Poço de Jacó,
Ele cansado, ele assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Só para vocês entenderem, hora sexta é meio-dia, tá? Começava a contar às 6 horas da manhã. Então, isso aqui é meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Aí a mulher leva um susto. Por que ela leva um susto? Porque nenhum judeu conversava com o samaritano. Só de olhar para Jesus, ela sabia que ele era da Galileia. E aí, porque os discípulos tinham ido para a cidade comprar comida, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela olha e fala, tipo, hã? Como ousa, né? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ô, gente, os judeus tinham pirraça com o samaritano, mas o samaritano não estava nem aí. O samaritano era despachado, né, gente? Não estava nem aí. Mas, enfim, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e é quem o que te diz, dá-me de beber, e tu pedirias a ele e te daria água viva. Ô, gente, essa parte é muito maluca. A gente, quando vê assim, se você conheceras o dom de Deus, o que é esse dom de Deus? Essa não é uma linguagem para hoje em dia. Só que vocês têm que entender que naquela época, as pessoas que tinham algum contato com textos sagrados tinham essa coisa de dom de Deus, de profetizar, de falar em línguas e tudo mais, e aí ele vai falar de dom de Deus. Aí a conversa já vai direto para qual campo? Eles já estão sabendo, ela já sabe que ele está querendo falar de coisa espiritual. Então ele já começa a falar sobre isso, né? Se tu conheceras o dom de Deus, e é quem que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então ela para e fala assim, pera um pouquinho. Disse-lhes a mulher, Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Ele está falando de um jeito, gente, que assim, para nós a linguagem é muito estranha, mas ele está falando sobre dons. E se ela conhecesse os dons, ela pediria a ele a água viva. Tipo, trocado, a conversa que para nós não faz menor sentido, mas para eles na época fazia sentido. E ela vai falar assim, tá, tudo bem, se você conhecesse os dons da vida, os dons de Deus, então assim, ele está quase proclamando que ele tem os dons. E aí, eu tenho que ficar em qual quadrante aqui, hein? Não, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, tá. Aí ela fala assim, não, então tá, se você tem um dom, só uma pergunta. Como é que você vai tirar desse poço a água viva? Porque ela tinha um cântaro que ela conseguiria tirar, mas só de olhar para ele, ela viu que ele não tinha nada para tirar uma água viva ali. Aham, você tem o dom, tá, e como é que você vai tirar a água aqui, ó, a água? E aí, por isso que eu falei que a conversa fica muito estranha para quem não está naquela época. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Tá, tipo assim, se você conhecesse os dons de Deus, então tá, você é de Deus, você conhece os dons, mas você é maior do que Jacó? Pô, gente, essa mulher é muito crédula, né? Só que o cara falou uma coisa, ela já está acreditando? Não, é porque só de olhar para Jesus, ela sentiu de alguma forma tocada. E nesse toque ela já começa a perguntar se ele tem alguma coisa a ver com Jacó. Porque vamos lembrar que aquele povo, o universo deles é aquele pedacinho de terra. Então assim, para nós, parece muita loucura essa conversa, né? Só que nós temos que lembrar que eles estão no ano, né, 33, 30 ali, por volta desse ano. O universo deles era umas cidadezinhas pequenininhas numa região desse tamanhozinho do planeta. Hoje a gente olha para Israel, menor que Alagoas, você fala, pô, aquela guerra toda com aquele pedacinho de terra e ainda praticamente deserto, a gente realmente não entende. Olha o tamanho do Brasil. Né? Então a gente não consegue entender, só que naquela época essa mulher estava conversando com Jesus no nível de entendimento dela,
E no nível de entendimento dela, ela estava conversando sobre coisas espirituais e muito profundas. E aí ela vira para esse desconhecido que falando de dons de Deus, tipo assim, eu tenho os dons, você conhece os dons de Deus? Tipo, eu conheço os dons de Deus. Ela olha e fala, mas você é maior do que o Jacó? Vamos lembrar quem é Jacó? Não sei quem é Jacó. Jacó, gente, é o filho de Abraão, vamos dizer assim, Abraão é o que inicia todo o processo do judaísmo, né? O pai Abraão, e Jacó é filho. E aí, Jesus responde e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Essa água do poço, se tomar de novo, vai ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aqui, ele já diz o que veio, né? Tipo assim, pô, a água que eu te der de beber, você nunca mais terá sede? Tem uma coisa errada nisso. Uma água que você bebe e nunca mais vai ter sede? O que é isso, gente? Que água é essa? Oi? Água espiritual. É uma água espiritual. Então agora vamos lá, gente. Será que ele está falando de uma sede física? Não é de uma sede física. Eu aposto que hoje, durante o dia, em algum momento do dia, você questionou alguma coisa da sua vida. Alguma coisa deu assim, podia ser diferente, assim, assado. Alguma coisa podia ter sido diferente. A gente sempre tem alguma questão em aberto. Todos nós temos alguma questão em aberto a resolver. Geralmente com o passado, né, gente? Ai, se fulano tivesse falado tananã comigo. Ai, mas se eu tivesse tananã e não tivesse escolhido tananã. A gente sempre tem alguma questãozinha. Ai, se fulano me ajudasse, eu ia conseguir terminar hoje. Tananã. Não é, gente? A gente sempre tem alguma questão. Agora, você já imaginou? A gente sempre tem o desejo de alguma coisa além, de mais um pouquinho, né? A gente sempre quer mais um pouquinho, a gente tem sede. Tem uma música do Titãs que quando eu escutei pela primeira vez, achei um saco. Bebida é água, comida é pasto. Você depende de quê? Aí ele vai falar assim, a gente não quer só comida, a gente quer comida, mas diversão e arte, a gente não quer só bebida, a gente quer saída para qualquer parte. Aí ele fala desejo, necessidade e vontade nessa música. Ela é muito estranha essa música também. Mas ele fala de 3 coisas que a gente tem: desejo, necessidade e a nossa vontade que direciona para onde a gente vai. E aí que eu vou falar, nós temos desejos e temos necessidades, que são 2 coisas que a gente confunde na vida. E isso faz a gente todos os dias caminhar em direção ou ao que a gente realmente tem necessidade ou ao que a gente tem desejo, porque a gente confunde, né, gente? No nosso dia a dia a gente confunde desejo com necessidade. Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, não fico com raiva não. Já escutei gente falar assim, eu não vivo sem tananã. Antes eu falava café, o povo fica com raiva de mim, por isso que eu falo, né? Vamos brincar. Eu não vivo sem café, meu filho, você vive sem café sim, eu não queria te dizer não, dá para viver sem café. Mas a gente coloca na nossa vida coisas assim, eu não vivo sem tananã, é sem meu pai, sem minha mãe, sem minha tia, sem meu shampoo, sem meu não sei o quê. Isso é a necessidade real ou é o nosso desejo? Nosso desejo. Agora, por incrível que pareça, nós gastamos muita energia correndo atrás dos desejos e não das nossas reais necessidades. E quando ele fala da água, a água é necessidade. Imagina a água viva. Você toma água viva e acabou. Você se torna fonte. Eu quero dessa água também. Porque existe dentro de nós uma angústia existencial. Você pode dar de tudo para a pessoa, tá? Deu de tudo para ela, ela ainda sente fome de alguma coisa.
Outro dia eu estava vendo fofocas, né, que a gente sempre vê fofocas, uns determinados cantores e bandas tinham umas exigências estranhas, né, gente? Uma cantora famosa aí só ia para um determinado hotel se arrancasse o vaso e colocasse um vaso novo. O outro só ia para o hotel se desse 8 toalhas brancas. Eu falei, deve ser sair tomar banho e jogar a toalha andando até a cama. Outro queria leite de cabra. Eu fico pensando, essa pessoa, ela já tem de tudo. Ela cria necessidades irreais. É ou não é? Às vezes a pessoa tem tudo e cria necessidade real. Será que a gente não faz isso também? A gente está doido para ter uma coisa e fala, não, assim que eu tiver minha casa própria, eu vou ser uma pessoa feliz. Ah, pronto, acabou, comprou a casa própria. Agora que você não vai ser feliz, né? Porque agora você vai gastar mais um tanto de energia para deixar do seu jeito. Aí você deixa ela do jeito, alguém pisa com o sapato sujo nessa preciosidade que você criou, né? E aí você começa a morrer por causa de detalhes pequenos na vida. Por que eu estou falando isso? Todos nós temos ânsias, desejos, nós temos necessidades. E essa mulher samaritana tinha uma também. Vocês sabiam assim? Você sabe da história dela? Não. Então vamos lá, vamos voltar na época de Jesus. A mulher trabalhava fora? Não. Então, e se ela não casasse? O que aconteceria com essa mulher? Teria que ficar com os pais. Ok, vamos supor que ela casasse e ela ficou viúva, e agora? E agora? Acabou. Se ela tiver filho, o filho cuida dela. Mas e se ela não tiver filho? Inclusive, Jesus faz uma advertência aos judeus a respeito disso. De importunar as viúvas. Porque elas ficavam jogadas à sorte. E a samaritana, gente, ela tem uma característica também. Ela teve vários homens, mas não foi casada. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Ela está pensando literalmente. Ela está pensando na água literal mesmo. Só que a água que ele está oferecendo é outra. E aí ela fala, não, mas eu quero dessa água, eu não vou precisar mais vir aqui. Ah, que ótimo, nunca mais. Aí Jesus fala, vai, chama o teu marido e vem cá. Ô, gente, isso aqui é uma facada nessa mulher. Chama o teu marido. Porque naquela época toda conversa se dava entre marido. Então você não negociava nada com mulher, era com o marido. Aí chama seu marido aí. E aí o que ela fala? A mulher responde, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Então ele está atestando que ela é verdadeira, você não tem marido. Porque tiveste 5 maridos, 5 homens aqui. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aí ela se espanta. Disse-lhe a mulher, Senhor, eu vejo que és profeta. Eu sei que você é profeta. Você adivinhou? Você é profeta. Mas é claro que ela não está falando só isso, né, gente? O Jesus tinha presença também, tinha aquela toda a energia, né? E aí, como ela percebe agora que ela estava conversando com uma pessoa que tinha dons de verdade, e ela já viu que ele faz leitura, ela faz a pergunta-chave, que é a confusão entre samaritanos e judeus. Nossos pais adoraram neste monte. Qual é o monte? É o monte onde eles estão ali, onde tem o poço de Jacó, que é a cidade de Sicar. E vós disseste que vós ele está representando os judeus. E vós dissestes que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ou seja, aonde agora eu vou adorar? Para acabar essa conversa, essa confusão. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo aqui? Crê em mim.
Tá chegando a hora em que nem lá, nem cá vai se rezar, vai se adorar a Deus. Nem lá, nem cá. Fez sentido? Fez ou não fez? Tem gente que está balançando a cabeça, assim. Fez sentido ou não fez? Aqui, a mulher samaritana, ela está falando de adorar a Deus externamente. Eu preciso ir em Jerusalém, eu posso rezar aqui mesmo. Você que é profeta, fala para mim. Eu tenho que ir lá em Jerusalém, eu posso ficar aqui em Sicá e rezar aqui para Deus. E aí ele vai falar, não, olha aqui, tem um momento que vai chegar que não precisa nem lá, nem aqui. E aí ele vai falar, vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos porque a salvação veio dos judeus. Gente, de novo, parece que ele está falando grego. O que ele está falando? Vós e nós, vós e nós. Vocês, samaritanos, tá adorando o que não sabe. Vocês estão aí rezando um monte, vocês não sabem nem que vocês estão rezando. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Lá no Antigo Testamento diz que o Messias viria da descendência de Davi. Um judeu também. O escolhido de Deus vem da onde? Vem da tribo dos judeus. E aí ele vai falar, vós adoreis o que não sabeis. Vocês galileus, samaritanos, vocês samaritanos, vocês estão rezando aí e não sabem nem por que vocês estão rezando. Mas nós, os judeus, a gente pelo menos está sabendo que a gente sabe que a salvação vem dos judeus. E agora vem a revelação. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos tentar traduzir agora? O pessoal está adorando, gente, ali uma localidade. As pessoas estão indo ali por rituais. Eis o grande problema nosso quando a gente começa a se espiritualizar. A gente começa a espiritualidade nossa externamente adorando o que está externo. Mas a gente precisa trabalhar para fazer o trabalho de adoração interna. Então, vou falar para vocês, assim, se a gente fosse entender a evolução do pensamento religioso, inclusive a gente estuda isso no ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, dessa evolução do pensamento. O pessoal, quando nós, quando estávamos lá na Idade da Pedra, a gente começava já a adorar o fogo, a lua, o trovão, né? A gente dava nome para esses fenômenos da natureza e adorava aquilo como se fosse uma simbologia de alguma coisa grandiosa. Depois a gente vai evoluindo e vai criando mitologias, que nem na Grécia Antiga. É o deus, né, do céu, é o deus do mar, é Poseidon, é a deusa da caça, Artemísia, sei lá como é que chama, é a deusa da lua, a deusa disso, a deusa daquilo. A gente vai dando nome e aí vai dando personalidade. Até que a gente vai chegar aí, né, nos judeus, que vai falar do Deus único. É claro que tem outras religiões que falam do Deus único. E a gente começa então a entender uma unicidade. E aí eu acho que sim, fecha com chave de ouro quando Jesus vem e tira a imagem daquele Deus vingador, que é o Deus de Moisés, o olho por olho, dente por dente, por um Deus misericordioso. E aí a gente vai entender agora, com a evolução do pensamento, que Deus é tão maior, que as leis que ele cria é tão perfeitas, que ele deixa a gente legislar com ele. Vocês vão falar assim, como assim Deus deixa a gente legislar junto com ele? Vamos lá, Mateus 7:1, 7:2. Alguém sabe? Eu sei só esses dois versículos de cor, gente, só sei esses dois, mas eu vou falar desses dois. Mateus 7:1, não julgueis para não serem julgados. Mateus 7:2. A mesma medida que você julgar o outro, você será julgado. É Deus que te julga? Quem é que julga você mesmo?
Você, pelo julgamento que você criou. Se você criou um julgamento, você vai ser julgado por ele mesmo. Vou dar um exemplo bem facinho de entender. Imagina que um dia uma mulher está assistindo televisão e ela vê lá falando que Danoninho é um veneno. 1/3 do Danoninho é açúcar. Aí essa mulher faz uma legislação na cabeça dela. Qual a legislação? Que mães más, olha só, as mães dão Danoninho, veneno para os filhos. Imagina se eu vou fazer isso, hein? Imagina, né, Roberto? Imagina se eu vou fazer isso, dando Danoninho para o menino. 1/3 de açúcar, esse menino já nasce diabético. Não vou fazer isso. Você criou essa legislação, não criou? Beleza. Você nem sabe que você criou essa legislação, mas você julgou um tanto de mãe que dá Danoninho, não julgou? Tá tudo bem. Até o dia que essa mãe tem filho e o filho não come nada, na dica de nada, o menino tá um tripinho. Aí você sabe, né? O mineiro adora menino gordinho, né? Menino saudável, gordinho, né? Parrudinho. Aí o que a mãe faz? Aonde que ela vai? Vai lá no supermercado. Aí ela vai no supermercado. E agora como é que ela vai comprar Danoninho, gente? Ela vai comprar Danoninho e vai fazer aquela cena ridícula, né, gente? Ela vai lá, pega o Danoninho e coloca um tanto de coisa por cima do Danoninho, escondido. E na hora que ela vai passar no caixa, ela fica com vergonha e fica olhando pra cima e pra baixo, achando que alguém tá julgando ela de estar comprando Danoninho. Quem é que tá julgando quem, gente? Tá entendendo? Deus é tão maravilhoso que ele deixa você criar a sua legislação. Então, quanto mais crítico que você for com o outro, bem-vindo ao universo fantástico da autolegislação. Você vai lá para as zonas umbralinas vivenciar todo o julgamento que você fez do outro. E aí brigar com Deus. Chega lá, você ainda fica revoltado. Você fica revoltado. Porque você criou uma legislação tão ferrenha e criticou tantas pessoas, você vai lá para as zonas umbralinas e vai falar, mas como que eu fui tão bonitinha na fita tal, eu só cometi X ou Y ou Z? Quem leu o Nosso Lar aí? Levanta a mão. Vou contar a história da vampira. Tem uma história para quem está pegando aí, né, vindo pela primeira vez, tem no livro, uma mulher que ela se considera muito bondosa, gente, é cheia de bondade, ela ajudou um tanto de mulher. Ela ajudou porque as mulheres estavam grávidas, e aí a época era uma época que, né, a mulher não podia assumir um filho fora do casamento, ou solteira, então ela ajudava essas mulheres. Como? Amor. Mais outra coisa, sufocava às vezes quando o bebezinho nascia. Ela ainda matava as crianças. Quem lê nas entrelinhas, porque, gente, o André Luiz, ele consegue falar, pô, eufemismo, você tem que ler umas 5 vezes para você entender ali, passa meio batido, mas ela fazia isso. E ela chega no plano espiritual achando que ela é muito bondosa. Muito bondosa. E ela fica com raiva de Deus, achando que Deus não foi cruel com ela. Porque na legislação dela, ela estava fazendo bem. Só que tem uma coisa, você cria a sua própria legislação? Sim. Só que você vai ter que fazer o quê, gente? Se responsabilizar por ela. Se você semeia a morte, você também vai coletar depois a morte. E como é que isso acontecia? No corpo dessa mulher existia vários... como é que a gente chama? Ovoides. Mas isso é tema para outra palestra, a gente não vai entrar no mérito aqui. Voltando à mulher samaritana. O que nós precisamos entender? Quando Jesus chega, ele tenta evoluir o pensamento. E o nosso pensamento até hoje ainda é muito basicão. O nosso pensamento ainda é um Deus externo a nós. Um Deus que não está em nós, ele está fora de nós. Por isso que a gente ainda adora as coisas que estão fora de nós. E aqui essa adoração, ela é um retorno à unidade. Então, quando a gente vai ler lá Mateus capítulo 11, existem várias analogias. O reino dos céus é semelhante a... Aí ele fala, é semelhante a um homem que colecionava pérolas. E aí ele descobriu uma grande pérola, ele vendeu todas as pequenas pérolas e comprou a grande.
olha só, ele desfez de um tanto de coisícula e comprou algo grande e relevante. Ou seja, o desapego. Aqui a gente pode falar até desapego de ideias pequenas para algo muito maior. O reino dos céus é semelhante a um homem que alugou uma terra e encontrou um tesouro. Aí ele foi correndo, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela terra. E aí? De novo, eu estou fazendo uma troca de algo pequeno para algo muito mais valioso. E esse reino dos céus é o que ele vai abordar aqui dessa adoração. Porque a gente adora as coisas externas. E agora a verdadeira adoração é a adoração interna. Só que a gente ainda não entende isso até hoje. Deus está em nós. Ele não está separado da gente. Nós somos co-criadores com Deus. E é muito difícil da gente explicar isso porque a nossa mente, ela ainda busca externamente a resolução de todos os problemas. A gente costuma correr muito atrás. E a gente corre atrás e colhe desilusões. Quem nunca? Vou dar exemplos aqui. Imagina que você fala assim, nossa, estou trabalhando, fulano ali está naquele cargo. Nossa, eu ia ser tão feliz se eu tivesse um cargo dela, que o salário dela é, sei lá, tananã, é um salário ótimo. Aí você vai desejando aquilo. Aí, de repente, a pessoa muda de estado, o marido faz concurso, e de repente surge a vaga, você vai lá e se candidata e pronto, eis que o cargo é seu. Pá! Agora você vai trabalhar 50 horas por semana, vai ser chefe, lindo, maravilhoso, aí de repente o que acontece com você? Não era bem isso que eu queria. Mas a gente não desejou? A gente não almejou? Isso que a gente almeja várias coisas externas para ter uma sensaçãozinha gostosinha no nosso coração. Mas todas as vezes que a gente se lança nessa energia frenética ao alcance, na conquista de alguma coisa, achando que você vai ter algum tipo de benefício que vai transcender, não vai, gente. Tudo vai ser temporário. Não tem nenhum problema querer uma casa nova, trocar de carro, trocar os lençóis, desse lençol velho, cheio de bolinha, para um lençol, sei lá, 300 fios de algodão egípcio, né? Chique demais. Ai, 8 horas deitado nesse trem gostoso aqui, ótimo. Não tem problema nada, nenhum, desejar. A única questão é achar que as coisas humanas vão trazer alívio para algo que é o espírito emanando, é o espírito desejando. Então, quem nunca, de repente, estava numa situação confortável e não estava se sentindo confortável, você fala, gente, o que tem de errado na minha vida? Pô, eu tô trabalhando num lugar que eu gosto, tô com um filho, tô com um marido, tô com casa, tô com um carro e não tô feliz? A alma da gente sempre vai trazer alguma coisa para você caminhar para algo além. E quando eu falo algo além, não é material. Nós temos que buscar o nosso espiritual. E aí eu vou falar de mim, que eu sou espírita desde os 15 anos, tá, gente? Tem uma passagem que eu curto muito. Ela fala assim, buscai primeiro, Jesus fala, buscai primeiro o reino dos céus. E tudo mais será dado por acréscimo. Em primeiro lugar, a sua conexão com o divino. E o restante vai acontecendo. Então, gente, eu vou falar da minha vida particular aqui. Eu sempre estive envolvida em movimento espírita e eu nunca tive problema financeiro na minha vida. Vou falar que eu sou milionária, não. Mas só estou querendo comentar aqui. Quando, sim, as coisas estão parecendo tão ruins, as conexões acontecem. As conexões acontecem. Claro que teve aqueles momentos que eu falei, Senhor, já mandei meu currículo para 200 lugares, né, Senhor? Eu não estou conseguindo nada, mas, Senhor, de repente você quer me ensinar uma lição? Se tiver que fazer faxina, eu vou fazer faxina porque eu gosto. Eu vou fazer faxina, Senhor, me coloca no lugar onde eu for útil. Pô, pouquinho tempo depois, me colocou num lugar com salário que eu nem imaginava que eu ia receber, fazendo coisa que eu adoro fazer.
Eu falei, obrigado, Senhor, eu precisei fazer faxina. Não que eu não goste, né, gente? Mas assim, me coloque aonde eu for o fator de soma. Por quê? Se eu busco em primeiro lugar o campo espiritual, as demais coisas vai se abrir pra gente. Não estou querendo fazer um discurso aqui, né, igual o pessoal da prosperidade, não é essa a questão da prosperidade. Eu estou querendo dizer que a vida se encarrega de nos colocar nos lugares certos. E muitas das vezes a gente acha que está no lugar errado. E aí como é que você vai descobrir se está no lugar certo ou não? É porque você vai e volta. É chiclete, sabe? Se você está indo e voltando é porque você precisa, de alguma forma, aprender algo. Aprender algo. Nem que seja gostar do seu trabalho. Exemplo. Uma conhecida minha estava trabalhando e ofereceram para ela fazer um trabalho com crianças. Ela trabalha com treinamento, é trabalhar com criança. Ela foi trabalhar com criança da 5ª série ao 8º ano. E ela não estava acostumada a trabalhar com criança. Aí o que aconteceu? Apanhou demais. Aí ela falou, Senhor, nasci para isso. Não, pelo amor de Deus, não quero mexer com criança de jeito nenhum. E aí ela criou um negócio chamado aversão. Vocês tenham muito cuidado com a aversão, viu, gente? Que a aversão é um chiclete. Volta para você. Aí o que aconteceu? Ela chegou na empresa que ela trabalhava e falou, nunca mais eu vou trabalhar com criança. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Não vou trabalhar mais com criança. Beleza. Aí a empresa começou a ter problemas financeiros, ela mandou o currículo para outra empresa, foi contratada em uma semana, ela pediu demissão, foi trabalhar na outra empresa e na primeira semana de trabalho, seja bem-vinda, que nós estávamos precisando de você já e tudo mais, então você vai trabalhar com crianças do projeto Toriba. São crianças, né, de 11 a 18 anos, é tudo maravilhoso. E aí, gente? E aí? Aí você tem que rezar direitinho. Se eu aprendo, faça com o que eu gosto de dar aula para criança, né? E aí faço sorte dela, porque ela rezou direitinho para gostar de criança. E logo depois ela pegou um outro trabalho fantástico, ganhava igual professor de faculdade, de pós-doutorado, para trabalhar com o quê? Com criança. Mas ela já gostava, aí tá tudo bem, aprendeu a gostar. Porque a gente às vezes fica muito escolhedor, né? E aí a gente vai lembrar que lá no livro Nosso Lar, que é um livro belíssimo para ler, gente, lá tem um caso em que o nosso amigo André Luiz já estava entediado e ele resolve voltar a ser médico, né? Lá no plano espiritual. Vocês lembram dessa passagem? Gente, lê esse livro. Tô dando spoiler. Aí ele vai lá e pede, né, para voltar, porque ele quer trabalhar. E aí o ministro Clarencio coloca ele junto com uma outra senhora. E essa senhora, ela queria o contrário. Não queria de jeito nenhum trabalhar. E aí a primeira pessoa a ser atendida naquele atendimento duplo foi a senhora. E aí a senhora começou, o Clarencio falou assim, e aí, minha irmã, o que você me pede? Ah, eu quero ver meus filhos lá na terra. Ah, sim, para você ver os seus filhos, você já sabe que tem que ter bônus horas, né? E quanto tempo você tem de bônus horas? Eu tenho, sei lá, 80 horas. 80? Pois é, mas como é que você vai ajudar seus filhos? Não, mas eu tentei. O que você tentou? A gente te colocou no tal lugar. E aí você falou tananã, tananã. A gente colocou você em outro lugar. E você falou que tananã, tananã. Aí a gente colocou no outro lugar. Você falou tananã, tananã. E aí? Ah, mas tudo era horrível. Tudo era horrível. Então volte para os campos de repouso. Para o galpão lá, né? Campo de repouso. E quando você se abrir para o trabalho, aí você volta aqui. Aí nessa hora o André Luiz já até escorregou na cadeira, né, gente? Ele ia pedir para ser médico, aqui me coloca em qualquer lugar. Não vou ficar escolhendo não, né? Porque esse já foi de propósito. E o que isso tem a ver com o reino do céu? O reino do céu, gente, é uma busca pela paz interior. Então, se a gente
se agita por dentro, a gente não vai alcançar essa paz interior. E essa agitação, a gente cria no nosso dia a dia agitações mil. O filho não passou em vestibular, ai meu Deus, meu filho não passou em vestibular. Ô, gente, vida que segue. Não como você é fria, Clênia. A gente tem que se agitar por dentro. Morreu fulano, vai se agitar por dentro? Pô, a gente é espírita, a gente sabe que a vida é eterna. Lembra na época da Covid? Ai, espíritas. O povo espírita me decepcionou tanto. Fiquei muito decepcionado com a galera espírita. Não com vocês, é com uma galerinha aí espírita, morrendo de medo de morte. Falei, gente do céu, depois de tantos anos de espiritismo, mas eu vou dar desconto, né, gente? Tem gente que é jovenzinho aí no espiritismo. Eu já não posso falar que eu sou jovem, que eu tô desde os 15. Mas o povo com medo de morrer. Que hora que tá fazendo essa construção interior de paz interior? E essa paz interior é reduzir as nossas agitações. E essas agitações que a gente cria para a nossa vida é nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é ter essa conexão com o divino. E a nossa conexão com o divino não é vir em centro espírita, tomar água, tomar passe. Isso é um ritual que a gente está fazendo, igual no passado a gente fazia. A gente precisa agora retornar para esse templo interno e se conectar diariamente com a divindade que existe dentro da gente. E apaziguar, criar a paz interior. Tanto que Jesus, ele vai falar algumas vezes nos seus evangelhos que Deus, ele não queria sacrifício, aquela coisa difícil, mas sim misericórdia. Porque tudo para nós é muito doído, muito cansativo, porque a gente se agita, um negócio desse tamanho já não tem desse tamanhão. A gente se agita por dentro. Hoje mesmo eu fiquei agitada. Escutei um barulho, ai meu Deus, ela me roubando o carro. Aí depois eu falei, nossa, gastei uns 3 mil para voltar o coração pro lugar. Que é isso? Eu não estou muito bem, não. Né? Que a gente precisa criar a paz interior. A gente precisa criar uma paz interior. E aí, uma forma da gente criar a paz interior é, sabe aquela música da Alta de Souza? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas pelo espaço sideral. Seis que ainda choras, né, consternado pela dor que te interpelas, mas volte o teu templo eterno e abandonado às mais altas de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Essa música é maravilhosa, gente, eu não sei cantar, eu prefiro recitar um pedacinho dela aí, para dizer que a mulher samaritana era uma mulher que ela tinha muita dor por dentro, muita agitação, muita tristeza, muita angústia, muito tudo, porque ela era abandonada por uma sociedade que na época não era cultural, ela não tinha o que fazer, ela precisava de um homem para manter, então ela estava no 5º homem ali, não era marido dela. Então quando Jesus falou dessa água, essa água representa o quê? A paz. E a partir do momento que você começar a ser essa fonte, todo o restante se ajeita. Todo o entorno se ajeita, se você tiver paz. É interessante quando eu falo isso, porque eu dou aula, gente, e eu trabalho com algumas atividades que é para desbloqueio cognitivo. Às vezes tem criança que tem vários bloqueios, se sente burra, então a gente dá atividade. A primeira coisa que eu ensino para as crianças, a primeira coisa é se acalmar. A primeira coisa. A gente tem quase uma musiquinha, um momento, deixe-me pensar e todos os problemas serão resolvidos. Respira, e aí quando a criança se acalma, ela consegue resolver as atividades que é do nível de cognição delas. Quando nós, às vezes nós adultos não conseguimos fazer isso, nos acalmar
Por isso que eu brinquei com vocês, demorei 3 minutos, é porque eu calculo quanto tempo que eu demoro para voltar pro normal. A primeira coisa, quando acontece alguma confusão na vida, é acalmar. Sabe o que a gente faz? A gente faz o contrário, gente. A gente tem uma coisa de ruminar. É ou não é? Quer ver? Dá um exemplinho aqui. Briga de marido e mulher. Não devia entrar, né? Mas vou entrar, gente. Briga de mulher, marido e mulher. Tá. Olha como é que a gente é. Vou colocar o Danoninho aqui de novo como exemplo, que vocês gostaram, né? Vocês acharam graça. Tá lá o casalzinho de namorado. Compraram uma bandeja de Danoninho. Aí eles dividiram no meio. Namoradinho, né, gente? Dividiram no meio bonitinho. 4 para um, 4 para o outro. Aí a menina vai lá e come um. Comeu um. O rapaz já de cara comeu 4. E ela guardou 3. Mais tarde eu como. Aí vai assistir filme, comer pipoca, papapá. Tira um cochilinho. Aí quando ela termina o cochilinho, toda beleza, né? Agora eu deixo lá comer meus danoninhos, mais umzinho. Ela chega lá, o que aconteceu? Vocês já estão morrendo de rir, né? O namoradinho foi lá e comeu mais 3. Ficou aquela divisão super justa. 1 para 7. 1 para 7. E aí gerou aquela mágoa. Ele não gosta de mim. Não gosta de mim. Gerou uma maguinha, não foi? Em vez de resolver aquela mágoa, deixa pra lá, bababá, isso fica remoendo. Por que absurdo? Que não sei o quê. Daí a pouco acontece uma outra situação. Agora é o sushi. Que agora é mais chique, né, gente? O sushi. Compraram a bandeja de sushi, comeram até morrer, aí sobrou, aí guardou. Aí o que aconteceu? Quando ela foi comer, cadê o sushi? O outro comeu sozinho. Pronto, ela já resgatou o sushi, o danoninho e tudo mais, né, gente? Porque a gente tem uma mania de ficar se agitando por dentro. Em vez da gente se resolver de uma vez por toda, eu vou fazer aqui um negócio que o povo vai morrer de raiva. Mas aqui, aceita. Porque senão você vai sofrer o resto da vida. Mas a divisão não tá justa. Gente, quem disse aqui de falar de justiça? Aqui eu tô falando de amor. Nós estamos falando de amor. E às vezes a gente vai ter que abrir mão. Né? Abrir mão. Se você não quiser abrir mão, você vai fazer o quê? Você vai trancar os seus sushis na geladeira do vizinho. Só se for, né? Porque às vezes não dá com o marido. Tô brincando aqui, ou senão você gosta menos de sushi, gosta mais do marido, enfim, começa a criar algum tipo de bloqueio para que não fique se agitando por dentro pela mesma coisa. Tô falando sushi e danoninho porque é a mesma situação acontecendo todos os dias e a mulher sentindo raiva todos os dias. Bom, e aí? E aí que a gente vai finalizar aqui 3 minutos. Só para falar do poço de Jacó. O poço de Jacó ela representa esse ponto entre a necessidade humana e a abundância divina. A nossa necessidade, aqui vou falar mais de desejo, e a abundância divina. Cara, a paz é muito melhor que danoninho e sushi. Gente, desculpa quem ama sushi, eu sei que você ama sushi. Já vi que você ama sushi. Mas a paz interior é melhor ainda, viu, gente? Dormir com a paz interior é muito melhor que dormir com a barriguinha cheia de sushi. Cheia de culpa e briga. Brigou com o namorado por causa do sushi. Né? Esse poço de Jacó foi construído por um patriarca. Ele guardava memórias de fé, promessas de aliança entre Deus e o povo. E séculos depois, Jesus escolhe exatamente esse lugar para revelar à mulher samaritana a verdade sobre a água viva, que é a vida espiritual renovada pela presença divina. No poço, a sede física simboliza a sede existencial, a busca por sentido, amor, perdão, pertencimento. O diálogo com Jesus transforma a mulher que chega sedenta e fragilizada e sai fortalecida e anunciadora. Assim, o poço de Jacó nos lembra que Deus encontra cada coração no lugar mais simples e cotidiano, transformando a vida de quem se abre para a verdade interior. Gente,
lugar mais simples e no cotidiano. A gente está encerrando aí. Todos os dias a gente tem momentos que a gente pode usar, momentos de conexão. É a lavar roupa, agradecendo a água, a mão. Mas só eu lavo roupa na minha casa. Você está se agitando por dentro e está criando confusão. Mas, ô Clênia, você está me falando para eu ser como é que chama? O pessoal chama ovelhinha. Porque as igrejas ensinam o povo a ser ovelha. Não, gente. Nós estamos falando aqui de paz interior. Porque o que acontece? A gente precisa realmente colocar limites na vida. Mas se você conseguir colocar limite com paz, é muito mais gostoso. Eu faço isso com os meus filhos. Antes eu brigava. Agora eu bato uma fotinha, mando via WhatsApp. Função de mãe resolvida. Porque antes eu falava, agora fotografa, manda no WhatsApp. Meus amores, é assim. Meus amores, eu confio que vocês vão conseguir lembrar de tananã, tananã. Às vezes o tananã, tananã é descer com o lixo, é colocar comida pro gato, né? Aquelas coisas simples. Mas quando você fala com amor e faz projeção positiva, eu vou falar que o resultado é muito melhor. A minha casa virou outra casa quando eu me tornei uma pessoa mais pacificadora. E o melhor, tive melhores resultados. E é isso que eu desejo para vocês, essa paz, né? E essa confusão que a gente cria no nosso dia, eu desejo paz, a gente precisa desejar essa paz e não tanta agitação. Vou entregar a palavra aí para o Roberto.